Na presença dos homens, na presença dos anjos, sempre eu te louvarei, te louvarei. Mesmo estando em guerra, vou celebrando minha vitória. Eu te louvarei, te louvarei. Sobre toda a terra, novo som se ouvirá. Tua alegria, forças pra continuar. Deus de maravilhas, que maravilhas. Te louvar, te louvar, te louvar. Eu entro na tua presença pra receber o seu poder. E quanto mais o tempo passa, mais quero Deus. O fogo cai, a igreja canta e o inimigo vai ao chão. Fogo e glória nas cabeças e o grau de unção, o grau de unção. Som da festa vai subir, sua glória descerá. Se ouvirá um novo som de aleluia. Som da festa vai subir, sua glória descerá. Se ouvirá um novo som de aleluia, aleluia. Na presença dos homens, na presença dos anjos, sempre eu te louvarei, te louvarei. Mesmo estando em guerra, vou celebrando minha vitória. Eu te louvarei, te louvarei. Sobre toda a terra, novo som se ouvirá. Tua alegria, forças pra continuar. Deus de maravilhas, que maravilhas. Te louvar, te louvar, te louvar. Eu entro na tua presença pra receber o seu poder. E quanto mais o tempo passa, quero Deus. O fogo cai, a igreja canta, o inimigo vai ao chão. Fogo e glória nas cabeças, o grau de unção, o grau de unção. Som da festa vai subir, tua glória descerá. Se ouvirá um novo som de aleluia. Som da festa vai subir, tua glória descerá. Se ouvirá um novo som de aleluia. Som da festa vai subir, tua glória descerá. Se ouvirá um novo som de aleluia. Som da festa vai subir, tua glória descerá. Se ouvirá um novo som de aleluia. Som da festa vai subir, tua glória descerá. Se ouvirá um novo som de aleluia, aleluia. Os que confiam no Senhor são como os montes de Sião, que não se abalam, mas permanecem para sempre. Como em volta de Jerusalém estão os montes, assim é o Senhor em volta do seu povo.
autoridade e poder, e o domínio em suas mãos. Pois o Senhor é Deus, o Senhor é Rei dos povos. Calem-se diante dele a terra, dobra os joelhos, ergam as mãos. Pois o Senhor é Deus, o Senhor é Rei dos povos. Não dá, sem Jesus não dá. Não dá, sem Jesus não dá pra viver. Não dá, sem Jesus não dá pra viver. Não dá, sem Jesus não dá. Não dá, sem Jesus não dá. Não dá, sem Jesus não dá pra viver. Não dá, sem Jesus não dá pra viver. Não dá, sem Jesus não dá. Os que confiam no Senhor são como os montes de Sião, que não se abalam, mas permanecem para sempre. Como em volta de Jerusalém estão os montes, assim é o Senhor em volta do seu povo. Autoridade e poder, e todo domínio em suas mãos. Pois o Senhor é Rei, o Senhor é Deus dos povos. Calem-se diante dele a terra, dobra os joelhos, ergam as mãos. Pois o Senhor é Deus, o Senhor é Rei dos povos. Não dá, sem Jesus não dá. Não dá, sem Jesus não dá pra viver. Não dá, sem Jesus não dá pra viver. Não dá, sem Jesus não dá. Não dá, sem Jesus não dá. Não dá, sem Jesus não dá pra viver. Não dá, sem Jesus não dá pra viver. Não dá, sem Jesus não dá. O Espírito de Deus está aqui, operando em nossos corações, trazendo sua vida e poder, ministrando sua graça e amor. Os feridos de alma são curados, os cativos e oprimidos livres são, os enfermos e doentes são sarados, pois o Espírito de Deus está aqui. Eu quero contemplar tua glória e majestade. Pai, eu quero te adorar em espírito e em verdade, não apenas no átrio ou no santo lugar. Eu quero te entronizar entre os querubins. Oh, leva-me à sala do trono, pelo novo e vivo caminho, pelo sangue de Jesus, eterno sumo sacerdote. Oh, leva-me à
que sobre todos és Senhor. Aleluia, te louvo, pois sei que sobre todos és Senhor. Aleluia. Sai de tua tenda, ó filho meu, te mostrarei as estrelas do céu. Sai de tua tenda, ó filho meu, te mostrarei a areia do mar. Será que podes contar? Será que podes imaginar tudo aquilo que sonhei para ti, filho meu? O que minhas mãos fizeram para ti, filho meu? Minha bênção será sobre ti. Uma nova história Deus tem pra mim. Um novo tempo Deus tem pra mim. Tudo aquilo que perdido foi, ouvirei de sua boca, te abençoarei. Sai de tua tenda, ó filho meu, te mostrarei as estrelas do céu. Sai de tua tenda, ó filho meu, te mostrarei a areia do mar. Será que podes contar? Será que podes imaginar tudo aquilo que sonhei para ti, filho meu? O que minhas mãos fizeram para ti, filho meu? Minha bênção será sobre ti. Uma nova história Deus tem pra mim. Um novo tempo Deus tem pra mim. Tudo aquilo que perdido foi, ouvirei de sua boca, te abençoarei. Uma nova história Deus tem pra mim. Um novo tempo Deus tem pra mim. Tudo aquilo que perdido foi, ouvirei de sua boca, te abençoarei. Uma nova história Deus tem pra mim. Um novo tempo Deus tem pra mim. Tudo aquilo que perdido foi, ouvirei de sua boca, te abençoarei. Uma nova história Deus tem pra mim. Um novo tempo Deus tem pra mim. Tudo aquilo que perdido foi,
ouvirei de tua boca, te abençoarei. Aleluia. Tu és tudo que eu mais quero. O meu fôlego tu és. Em teus braços é o meu lugar. Estou aqui, estou aqui. Pai, eu amo tua presença. Teu sorriso é vida em mim. Eu seguro em tuas mãos. Confio em ti. Confio em ti. Quero ir mais fundo. Leva-me mais perto, onde eu te encontro, no lugar secreto. Aos teus pés me rendo, pois a tua glória quero ver. Eu amo tua presença. Teu sorriso é vida em mim. Eu seguro em tuas mãos. Confio em ti. Confio em ti. Quero ir mais fundo. Leva-me mais perto, onde eu te encontro, no lugar secreto. Aos teus pés me rendo, pois a tua glória quero ver. Tudo que eu mais quero é te ver. Me envolva com tua glória e poder. Tua majestade é real. Tua voz ecoa em meu ser. Tudo que eu mais quero é te ver. Me envolva com tua glória e poder. Tua majestade é real. Tua voz ecoa em meu ser. Quero ir mais fundo, leva-me mais perto, onde eu te encontro, no lugar secreto. Aos teus pés me rendo, pois a tua glória quero ver. Tudo que eu mais quero é te ver. Me envolva com tua glória e poder. Tua majestade é real. Tua voz ecoa em meu ser. Tudo que eu mais quero é te ver. Me envolva com tua glória e poder. Tua majestade é real. Tua voz ecoa em meu ser.
Aleluia. Amém. Queridos, graça e paz. A palavra do Senhor nos diz que melhor coisa é dar do que receber. E quando a gente pensa sobre isso, a gente fica assim, poxa, mas o que eu posso dar para o Senhor, já que Ele me deu tudo? Na verdade, Deus não precisa do nosso dinheiro, Ele não precisa do dos nossos bens, Ele não precisa de nada disso, porque Ele é dono de todas as coisas. Mas a obra de Deus precisa. Quando você oferta, você está demonstrando gratidão a tudo aquilo que Deus tem feito na sua vida. Quando você oferta, você está demonstrando ao Senhor que você ama a obra de Deus e você então gostaria que essa obra continuasse, que ela pudesse se expandir, que ela pudesse alcançar outras pessoas. Como foi bom o Senhor Jesus alcançar a sua vida e quantas transformações preciosas já aconteceu em você por conta daquilo que você experimentou em Cristo Jesus. Quando você oferta, a mesma transformação que você experimentou, outra pessoa também vai experimentar, porque o seu recurso, a sua doação, o seu dízimo, sua oferta, ajuda a que o Evangelho chegue de fato para outras pessoas. Esta igreja, ela tem um compromisso de amor verdadeiro com as pessoas. Os seus recursos sustentam pessoas, abençoam aqueles que estão com dificuldade, em falta, abençoa aqueles que estão no campo missionário. Nós ofertamos para pastores, líderes que estão no campo missionário. A sua oferta se transforma em cestas básicas para abençoar a igreja. Tantas outras coisas que Deus faz através da sua oferta, do seu dízimo, porque nós entendemos que a igreja é um corpo. Então, quando você abençoa, você oferta, você dizima, você está fazendo parte de algo grande, precioso. Você está investindo na obra de Deus. Eu quero que você oferte, veja o número das contas que estão aqui, faça sua oferta de forma liberal, generosa e amorosa. Eu tenho certeza que o Senhor te prosperará, em nome de Jesus. Sou grato por tudo que tenho, um tesouro maior desse mundo me foi dado como herança eterna, maior prova de um amor tão profundo. Tenho vida, alegria em todo tempo. Tenho amigos, família, muitos irmãos. Foi Jesus, meu amigo verdadeiro, que fez tudo ao me dar a salvação. Louvarei ao Senhor em todo tempo. Seu louvor estará continuamente em meus lábios e também no coração. Jesus Cristo será sempre minha atenção.
Olá, queridos, graça e paz. Depois de um tempo tão precioso como esse, de louvor, de adoração, eu quero convidar você a refletir comigo sobre esperança nessa noite. Esse ano foi um ano difícil, é verdade. Foi um ano de perdas, é verdade. Foi um ano de dificuldades, de tragédia, de sofrimento, tudo isso é verdade. Mas não é sobre isso que eu quero falar hoje à noite. Eu quero falar sobre esperança. E esperança dentro de um contexto de tragédia, dentro de um contexto de desesperança. É isso que eu queria ministrar ao seu coração nessa noite, e eu peço a você que fique comigo mais esse tempo, para que Deus possa operar a sua palavra na sua vida, da mesma forma que nós adoramos, que nós cantamos, celebramos, e o Senhor trouxe ao seu coração alegria, o Senhor também trará alegria ao seu coração por meio da sua palavra. Então eu quero refletir com você e pensar com você lá no texto de Ruth, capítulo 1, e nós vamos meditar sobre essa história que tem tudo a ver com esse tempo que nós estamos vivendo hoje. É uma história de muita dificuldade, é uma história de muita tristeza, mas essa história tem um final feliz por conta da graça de Deus, por conta da misericórdia de Deus. Então, lá em Ruth, no capítulo 1, diz assim: E sucedeu que nos dias em que os juízes julgavam a terra, houve uma grande fome na terra. Por isso, um homem de Belém de Judá saiu a peregrinar nos campos de Moabe, ele, sua mulher e seus 2 filhos. E era o nome deste homem, Elimeleque. Deus é o meu rei, o significado. E o de sua mulher, Noemi, agradável, e o de seus 2 filhos, Malom e Quilion. E morreu Elimeleque, marido de Noemi, e ficou ela com os seus 2 filhos, os quais tomaram para si mulheres moabitas, e era o nome de uma Orfa e o nome da outra Ruth, e ficaram ali quase 10 anos, e morreram também ambos, Malom e Quilion, ficando assim a mulher desamparada dos seus 2 filhos e do seu marido. Então se levantou ela com as suas noras e voltou dos campos de Moabe, porquanto na terra de Moabe ouviu que o Senhor tinha visitado o seu povo, dando-lhe pão. Por isso saiu do lugar onde estivera, e as suas noras com ela. E indo elas caminhando para voltarem para a terra de Judá, disse Noemi às suas noras: Ide, voltai cada uma à casa de sua mãe, e o Senhor use convosco de benevolência, como vós usastes comigo e com os falecidos. O Senhor vos dê que acheis descanso, cada um em casa de seu marido. E beijando-as, ela levantaram a sua voz e choraram. O Senhor vos dê que acheis descanso, cada uma em casa de seu marido. E disseram-lhes: certamente voltaremos contigo ao teu povo. Porém Noemi disse: voltai, minhas filhas, porque iríeis comigo? Tenho eu ainda no ventre mais filhos para que vos sejam por maridos? Voltai, minhas filhas, ide-vos embora, que já muito velha sou para ter marido, e ainda que eu dissesse, tenho esperança, ou ainda que essa noite tivesse marido, e ainda tivesse filhos, esperá-los-íeis, até que viesse a ser grandes, deter-vos-íeis por eles, sem tomardes marido? Não, minhas filhas, mais amargo me é a mim do que a vós mesmas, porquanto a mão do Senhor se descarregou contra mim. Então levantaram a voz e tornaram a chorar, e Orfa beijou a sua sogra, porém Ruth se apegou a ela. Por isso disse Noemi: eis que voltou a tua cunhada ao seu povo e aos seus deuses, volta tu também após a sua cunhada. Disse, porém, Ruth: não me insistas para que te abandone e deixe de seguir-te, porque aonde quer que fores, irei eu, e onde quer que pousares, ali pousarei eu. O teu povo é o meu povo, o teu Deus é o meu Deus. Onde quer que morreres, morrerei eu, e ali serei sepultada. Faça-me assim o Senhor, e outro tanto, se outra coisa que não seja a morte me separar de ti. Vendo Noemi que de todo estava resolvida a ir com ela, deixou de lhe falar.
Assim, pois, foram-se ambas até chegarem a Belém. E sucedeu que, entrando elas em Belém, toda a cidade se comoveu por causa delas e dizia: não é esta Noemi? Porém ela lhes dizia: não me chameis Noemi, chamai-me Mara, porque grande amargura me tem dado o Todo-Poderoso. Cheia parti, porém vazia o Senhor me fez tornar. Por que, pois, me chamareis Noemi? O Senhor testifica contra mim e o Todo-Poderoso me tem feito mal. Assim Noemi voltou e com ela Rute a Moabita, sua nora, que veio dos campos de Moabe, chegaram a Belém no princípio da colheita das cevadas. Vamos orar? Vamos pedir ao Senhor sabedoria e graça dele, graça do alto, para que a gente possa entender essa palavra tão maravilhosa e tão poderosa que ministra ao nosso coração. Amém? Pai, em nome de Jesus, muito obrigado, Senhor, pela Tua palavra, que hoje à noite, nesse último dia do ano, o Senhor possa ministrar ao nosso coração de uma forma sobrenatural, de uma forma extraordinária, de maneira que nós sejamos, ó Pai, cheios, nós sejamos preenchidos, ó Deus, de uma esperança, de um renovo, de algo novo que vem do Teu coração, Senhor. Nós oramos nessa noite e profetizamos sobre esta nação, sobre esta igreja, sobre o Teu povo. Traga para nós uma palavra de sabedoria em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Glória a Deus. Que coisa tremenda, que coisa maravilhosa, que palavra é essa que mexe tanto com o nosso coração. É uma história que precisa ser vista de uma forma muito especial nessa noite. Eu acho que essa história de Ruth, porque no fundo, a história que nós acabamos de ler não é somente a história de uma mulher que perdeu seu marido, não é a história de uma mulher que perdeu seus filhos, mas é, na verdade, a história de uma mulher que ganhou uma filha extraordinária. É uma história de amor, de comprometimento, de lealdade, de fidelidade que traspassa a própria vida humana, porque a vida de Noemi é marcada pela tragédia. Eu estava pensando sobre esse texto e identificando o que está acontecendo aqui, o que aconteceu na verdade, porque essa história já se deu há tantos anos, há milhares de anos, mas veja como as coisas são como Salomão fala, né? Tudo que aconteceu, acontece de novo, o que foi, volta a ser. E veja como essa história de Noemi é uma história que se repete hoje também. Quantas pessoas estão passando por perdas tão grandes esse ano? Quantas pessoas aqui na igreja, pessoas que você conhece, talvez parentes seu, talvez pessoas amadas no seu coração, que têm passado por perdas terríveis nessa pandemia, pessoas que perderam a sua provisão, pessoas que perderam a sua renda, pessoas que perderam coisas mais importantes, aliás, pessoas que perderam pessoas, perderam amigos, perderam parentes, perderam pessoas tão próximas. Nós temos história aqui na nossa igreja de pessoas que perderam a esposa, de pessoas que perderam parentes muito próximos, e isso tudo mexe com a gente de uma forma muito grande. Isso tudo toca no nosso coração, porque são pessoas que a gente pensa, poxa, morreu de uma forma tão rápida, né? Uma doença tão invisível, mas tão mortal, que nós estamos vendo se alastrando pelas nações e pelo nosso país esse ano, e que tem ceifado a vida de muita gente. Eu vejo testemunhos de pessoas que dizem: olha, eu entrei no hospital com minha filha, com meu pai, com meu irmão, andando, e de repente eu tirei ele de lá ou ela de lá, num caixão. E isso tudo tem marcado muito o nosso coração, tem marcado muito a nossa vida nesses dias, tem entristecido. As pessoas não estão como elas eram antes, elas estão entristecidas, elas estão ressentidas, elas estão temerosas, elas estão preocupadas,
por conta de todas essas perdas que nós estamos vendo e nós estamos sentindo muito próximo da gente, muito próximo do nosso convívio, gente da nossa família, gente de dentro da nossa casa, gente que morava perto da gente, que morava no bairro da gente, no condomínio da gente, que fazia a compra no mercado que a gente faz, que a gente se via, que a gente conversava de vez em quando, que a gente se relacionava. Então isso tudo tem mexido com a gente porque, de certa forma, fica essa preocupação, porque a gente também teme pela nossa vida por conta de tudo isso que nós estamos vendo, de todas essas pessoas que foram ceifadas por conta dessa doença, dessa enfermidade. Essa foi a realidade de Noemi. Essa foi a realidade de Elimeleque. A história é a seguinte: na casa de pão, lá em Belém, houve uma fome. E como acontece aqui no Nordeste, é muito comum aqui no Nordeste, principalmente no sertão nordestino, essa história, ela parece a história de um sertanejo. Essa história parece a história de uma pessoa que está aqui, próxima da gente, no sertão baiano, no sertão nordestino, e ela então vê a seca, vê a fome, vê a dificuldade, ela vê tudo isso e ela pensa assim: eu vou embora daqui, eu vou sair daqui. Eu vou procurar um lugar melhor, eu vou procurar um canto melhor, um caminho melhor. E foi isso que aconteceu com Elimeleque. Elimeleque, então, sentindo na pele a fome, sentindo na pele as dificuldades, ele resolveu pegar a sua família e sair de Belém. E a história diz que ele foi para Moabe. Ele, Noemi e 2 meninos, Malom e Quilion, 2 filhos, foram para lá. Nós não sabemos quanto tempo ele fica em Moabe, talvez muitos anos. Mas o que nós sabemos é que Noemi perde o seu marido, ele morre. Nós não temos os detalhes, nós não sabemos o porquê, nós não sabemos em quais circunstâncias, mas nós sabemos que Noemi, que esta mulher perde o seu marido, Elimeleque. E após essa perda, eles vivem ainda 10 anos em Moabe. Eles passam ali então 10 anos naquele lugar, e nesse interim, nesse período, Malom e Quilion, os filhos de Noemi, conhecem 2 mulheres extraordinárias, 2 mulheres moabitas, 2 mulheres que resolvem largar a sua religião, largar os seus deuses estranhos, largar a sua crença, e elas então se casam com Malom e Quilion. E ao mesmo tempo que elas se casam com Malom e Quilion, os filhos de Noemi e Elimeleque, a ideia que nós temos é que elas também têm uma experiência verdadeira com o Deus de Israel. Elas têm uma experiência, elas se tornam então parte dessa família, dessa família tão querida, tão especial, e ao mesmo tempo elas também se tornam parte de um outro contexto, que é um relacionamento com o Deus Yahvé. Tudo indica que elas então começam a se relacionar, e através de Noemi, através daqueles meninos, através do legado que Elimeleque deixa na sua família, essas mulheres então conhecem o Senhor, conhecem o Deus de Israel. E nesse momento, então, nesses anos ali, nesse período de 10 anos que elas vivem então, que elas se relacionam com Malom e Quilion e com Noemi, outra tragédia se abate sobre essa família. E nós podemos sentir perfeitamente a dor de Noemi por conta do que nós estamos vendo hoje. Porque quando nós olhamos para essas histórias da Bíblia e que estão há tantos anos atrás, de perdas, de sofrimento, de tragédia, de calamidade, de caos, fora desse contexto de pandemia,
essas histórias não tocam muito a gente, essas histórias não mexem muito com a gente. Essas histórias, elas de certa forma são histórias que aconteceram há muitos anos atrás e estão lá no passado. Mas hoje não. Hoje essa história de Noemi, de Elimeleque, de Malom, Quilion e Ruth, ela está muito próxima. A pandemia, ela aproximou essa história, ela colocou essa tragédia, essa história que aconteceu há milhares de anos atrás, nessa família belemita. A pandemia contextualizou essa história e ela colocou essa história dentro da nossa casa, dentro da nossa igreja, dentro da nossa cidade, dentro do nosso bairro, dentro da nossa nação. Então, quando nós percebemos essa história de tanto sofrimento, e nós vemos hoje o que a pandemia está fazendo na nação, o que a pandemia está fazendo nas nações e nas famílias, o terror que isso tem causado, então nós agora podemos nos identificar perfeitamente com a história de Noemi e sentir o que Noemi sentiu ali de uma forma tão dura, né, que foi a perda do seu marido e dos seus filhos, e ficando a ela e duas mulheres, ela e mais duas mulheres desamparadas. Então, a pandemia nos faz sentir a dor dessa mulher, a dor dessas mulheres, a angústia dessas mulheres. Por isso que eu acredito que essa história de Ruth e Noemi se encaixa perfeitamente nesse tempo, e Deus, Ele sabe, Deus, Ele pode e Ele faz coisas extraordinárias e milagres extraordinários surgirem de situações tão difíceis, de problemas que a nosso ver, dentro do nosso ponto de vista, são tão insolúveis, são tão trágicos. Então Deus é poderoso para fazer algo extraordinário dentro de um contexto de tragédia. É o que essa história nos revela. Amados, eu acredito que a nossa história não vai se resumir nessa pandemia. Eu acredito que Deus vai se manifestar nesse tempo e Deus vai trazer algo para nós, um renovo. Deus vai fazer algo extraordinário, Deus vai mover de forma sobrenatural, porque Ele é o Deus das nações, Ele tem as nações nas palmas das suas mãos. Deus tem o controle de todas as coisas, Deus é soberano, Deus é Senhor, Deus é poderoso, Deus é grande, Deus é bom, Deus é fiel, Deus, Ele é santo, Ele consegue, Ele pode trazer para nós, para as nossas vidas, uma palavra, Ele pode trazer uma esperança nova, Ele pode trazer um renovo novo, mesmo em tempo de pandemia. Desculpe o pleonasmo, renovo novo, mas Deus pode trazer um renovo para o nosso coração, mesmo em tempos tão difíceis, mesmo em tempos tão complicados. Deus pode fazer isso nesse tempo, e é o que eu creio que Ele vai fazer na sua vida por meio da sua palavra, porque a história de Noemi e de Ruth não termina com a tragédia. Na verdade, a tragédia, ela possibilitou para mim e para você, e principalmente para Noemi, uma das declarações de fidelidade mais importantes de todo o Antigo Testamento. Pense que uma mulher, uma senhora já, ela olha para suas noras, ela diz assim: olha, eu já sou velha, eu não tenho mais condições de ter filhos, e ainda que eu casasse hoje e tivesse filhos hoje à noite, vocês vão esperar esses meninos crescerem, esses bebês, essas crianças crescerem, vocês vão fazer isso? Não tem sentido isso, não tem razão de ser isso. Então, o que eu sugiro a vocês? Voltem para a casa dos pais de vocês, voltem para as famílias de vocês, voltem para a fé de vocês. E aqui nós vemos o coração, na verdade, de Noemi, como o coração de Noemi está decepcionado com Deus, como o coração de Noemi está frustrado, como Noemi está desesperançosa, como Noemi está profundamente arrasada por conta dessa tragédia, e no coração de Noemi, na cabeça de Noemi, havia um dedinho ali de: Deus fez isso comigo.
Foi Deus que fez isso comigo. Talvez o meu marido não tivesse que sair lá de Belém, talvez o meu marido, ele desobedeceu a Deus, então de alguma forma Deus está nos castigando. E ela fala isso, Deus descarregou a sua mão, a sua ira sobre mim. Mas é aqui, nesse momento de tragédia, de dor, de sofrimento, de perda, de choro, de lágrimas, de despedida, é aqui nesse momento de angústia que o Senhor levanta uma mulher para mostrar a sua benevolência a Noemi. Na verdade, Deus não estava contra Noemi. Na verdade, Deus não tinha nada contra Noemi, a não ser o desejo de abençoá-la. E é essa palavra que eu quero dar a você nessa noite. Talvez você esteja pensando, será que eu fiz alguma coisa de errado? Será que eu pisei na bola com Deus? Será que eu frustrei o Senhor? Será que eu fiz alguma coisa que de repente, tão grave assim, que deixou Deus furioso comigo para Ele tocar na minha família, para Ele tirar de repente um parente, tirar um amigo? Tudo que está acontecendo com você, todas as coisas que estão acontecendo com você, elas têm sim o dedo de Deus para te abençoar e nunca para te fazer o mal. Como Noemi disse aqui, o Senhor me fez mal, no versículo 21, o Todo-Poderoso tem me feito mal. E eu vejo o coração de Noemi aqui arrasado, e talvez o seu coração esteja arrasado também. Talvez o seu coração esteja quebrado também. Talvez o seu coração esteja angustiado também. Talvez você esteja com raiva de Deus, com raiva das coisas que estão acontecendo no mundo. Talvez você esteja preocupado e frustrado, porque tudo deu errado esse ano. Eu não sei, sabe, ficar citando chavões aqui. Crê em Deus, glória a Deus, olha, vai dar certo. Deus é o Deus de todas as coisas, porque Deus... Eu não sei fazer isso, mas eu sei falar ao seu coração nessa noite e dizer para você que o Senhor não está contra você. Dizer para você que as coisas ruins que estão acontecendo na sua vida não tem Deus por trás. Dizer para você que o tropeço que você teve não foi Deus que te empurrou. Dizer para você que a queda que você tomou não foi o Senhor que te passou a perna. Eu preciso dizer isso para você, porque é isso que esse texto fala para mim de uma forma extraordinária. Porque essa declaração dessa mulher, de Ruth, mostra para mim a dimensão do amor do coração de Deus, manifesto nas relações mais complicadas que existem hoje na terra. A relação de uma nora com uma sogra. E é aqui, dentro de um contexto que para nós muitas vezes é muito difícil, que nós vemos a graça de Deus se manifestando de uma forma tão gloriosa, tão poderosa. Olha o que Ruth fala para sua sogra. Não insista para que eu te abandone. Eu não vou te abandonar. Eu não vou deixar você seguir sozinha. Eu não vou desamparar você nesse momento tão difícil. Eu não vou abrir mão da sua companhia. Eu não vou voltar. Eu não vou largar de você. Eu não vou te deixar só. Aonde você for, eu vou também. Onde você dormir, eu vou dormir também. Eu vou pousar, eu vou descansar ali com você. Aliás, eu queria te dizer que o teu povo vai ser o meu povo. O teu Deus é o meu Deus hoje. Onde quer que morreres, eu morrerei e ali eu serei sepultada. É uma declaração de fidelidade para além da vida. É uma declaração de fidelidade. E por que essa menina, por que Ruth faz isso? Por que Ruth toma essa atitude? Por que Ruth fala essas coisas para sua sogra? Porque o coração bondoso, fiel, é sempre o ambiente e o lugar perfeito de Deus manifestar a sua graça e manifestar o seu favor, manifestar a sua bondade, manifestar a sua glória, manifestar o seu cuidado. Na verdade, o que está acontecendo aqui, através de Ruth, é uma declaração de Deus. Ruth está simplesmente sendo usada pelo Senhor.
Ruth está se deixando usar pelo Senhor. E é incrível que como pessoas com coração bondoso, pessoas com coração amigável, pessoas com coração puro, são sempre usadas por Deus de uma forma extraordinária, não apenas para trazer uma declaração de fortalecimento, uma declaração de fé, uma declaração de amor, de cuidado, mas também para manifestar a lealdade e a fidelidade. Na verdade, Ruth é apenas um instrumento de Deus falar com Noemi. Ruth é apenas um canal. Ruth, na verdade, é apenas um vaso, né? Como a gente gosta de dizer, é apenas uma ferramenta. Deus mesmo está falando com Noemi aqui. Essa declaração não é uma declaração de uma mulher para outra mulher apenas, não é uma declaração da nora para sua sogra apenas, não é uma declaração vazia, não é uma declaração descomprometida, não, é uma declaração do Senhor para com Noemi, dizendo para Noemi que o Senhor estava com ela, dizendo para Noemi que o Senhor não iria abandoná-la, dizendo para Noemi que Deus não é Deus que abandona o órfão, Deus não é Deus que abandona a viúva, Deus não é Deus que abandona o desamparado. Era o Senhor declarando para Noemi, e essa declaração é para a sua vida também nessa noite. Deus não desampara o órfão, Deus não desampara a viúva, Deus não desampara o desamparado, é o contrário, Deus está com ele, Deus está abençoando, Deus está criando meios, caminhos, Deus está restituindo, Deus está fazendo algo novo, algo extraordinário, algo bom, Deus está fazendo algo lindo na vida de Noemi, e Ele vai fazer na sua vida nesse ano também, em nome de Jesus. Creia, nesse último dia do ano, nesse último momento, nessa última hora, o Senhor está se manifestando para dizer para você que Ele não te abandona, que Ele não te deixa, que Ele dorme com você, que Ele anda com você, que Ele caminha com você, que Ele está com você em todo momento. É a palavra do Senhor. É a palavra do Senhor. A palavra de Ruth, a palavra de uma mulher, a palavra de uma menina desamparada para sua sogra, nada mais é do que a palavra do Todo-Poderoso para aquela mulher. Mas ela não sabe disso. Assim como você também não sabe que o Senhor está cuidando de você nessa pandemia. Assim também como você não tem a menor ideia das coisas que o Senhor está fazendo, das coisas que o Senhor está aprontando, do futuro bom que o Senhor tem para você. Futuro de paz, futuro de bênção, futuro de restauração, futuro de comunhão, futuro de crescimento espiritual, futuro de santidade, de libertação. Você não tem ideia do futuro que o Senhor está planejando para você. E Ele diz isso, eu é que sei. Os pensamentos que tenho a respeito de vós, pensamentos de bem e não de mal, pensamentos de paz, para vos dar o fim que desejais. Deus é Deus que pensa no nosso bem o tempo todo. Deus é Deus que está planejando sempre o bem, sempre a bênção. Deus é Deus que está planejando sempre o melhor. Deus é Deus que está planejando sempre algo para nos fazer bem, para nos abençoar, para nos levantar, para nos fortalecer. É Ele que tira o caído do monturo e coloca esse caído para se assentar em lugares bons, nobres. É o Senhor. É Deus falando com Noemi. Não me enche para que te abandone. Eu não vou te abandonar. Você pode insistir a sua vida inteira para o Senhor te abandonar, mas Ele não vai te abandonar, porque nada pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Oh, glória! Que coisa maravilhosa! O que pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus? Nada, nada, nada pode nos separar. Nada, nada, aleluia, obrigado Senhor pelo teu grande e infinito amor derramado em Cristo Jesus, e nada pode nos separar desse amor, esse amor que foi revelado na vida de Ruth, no relacionamento de uma nora para com a sua sogra. O Senhor usou a boca dessa mulher para fortalecer a sua sogra. O Senhor usou a boca de Ruth. O Senhor usou a bondade de Ruth, a fidelidade de Ruth, o caráter de Ruth. O Senhor usou a firmeza de Ruth para abençoar Noemi de uma forma tão extraordinária, de uma forma tão especial, tão gloriosa. E é assim que o Senhor quer fazer nessa noite com você. É exatamente assim. Deus quer abençoar você. E Ele vai usar a tragédia. Ele vai usar esse tempo ruim. Ele vai usar as dificuldades. Ele vai usar o caos.
Ele vai usar a tragédia, porque aonde abundou o pecado, superabundou a graça. Deus usa. É no meio da tragédia que pessoas especiais são levantadas por Deus para falar o nosso coração, para fortalecer a nossa fé, para nos abençoar, para nos levantar, para nos fazer de novo voltar para Belém, para a casa de pão, para a presença do Senhor. Você está aqui ouvindo essa palavra e não está à toa. O Senhor está fortalecendo você. Pense que esse momento tão difícil, esse momento tão complicado, é o momento mais adequado para Deus se manifestar e se revelar na sua vida de uma forma tão extraordinária. Pense nisso. Pense que Deus está levantando as Ruths na sua vida. Talvez você esteja como Noemi, amargurado, amargurada, pensando que Deus está contra você, te afligindo, te torturando, te castigando. Mas na verdade Deus está trabalhando para te abençoar. A história de Ruth, ela não termina aqui. Ruth e Noemi chegam em Belém e lá em Belém, Ruth conhece um homem que era parente de Noemi, chamado Boaz. Um homem influente, rico, um homem bom. E a Bíblia diz que esse homem usa da mesma benevolência que Ruth usou com Noemi, esse homem usa da mesma benevolência para com Ruth. A mesma bondade, a mesma maneira que ela trata Noemi, esse homem Boaz trata Ruth. E a Bíblia diz que ele se casa com Ruth. E a Bíblia diz que Ruth tem um filho chamado Obed, que é pai de Jessé, que é pai do grande rei Davi. Essa é a história de Ruth. A história de alegria, a história de restituição, a história de conserto. E a história diz algo mais ainda, que quando Ruth tem um filho, Obed, a Bíblia diz que Noemi tomou esse menino nos braços e as mulheres daquela cidade disseram para Noemi: melhor é esta tua nora que te ama do que 7 filhos. Sabe o que isso significa? Que o final é melhor do que o começo. Sabe o que isso significa? Que Deus está preparando coisas grandiosas, maravilhosas para o seu coração, para trazer alegria para o seu coração. A tragédia não vai marcar a sua vida. A bênção de Deus vai marcar a sua vida. Os filhos de Deus são marcados pela glória de Deus, e não pela tragédia, e não pelo pecado, e não pelo desespero. Os filhos de Deus são marcados pela graça. Os filhos de Deus são marcados pela bondade de Deus, pelo cuidado de Deus. E é assim que vai ser com você também. Ruth se casou com Boaz, teve um filho chamado Obed. Noemi pegou essa criança no colo e quando ela pegou essa criança, ela disse: esse eu vou cuidar. Eu vou cuidar dessa criança. E ela passou a cuidar do filho da sua nora amada, da sua nora que amava, que lhe amava tanto. A história de Ruth termina com amor, com cuidado, com nascimento e não com morte. E assim também vai ser a sua história. Assim também é a sua história na presença de Deus. Feche os teus olhos. Pai, em nome de Jesus, muito obrigado, Senhor, porque o Senhor cuida de nós de uma forma tão grandiosa, tão maravilhosa. O Senhor cuida de nós. Muito obrigado porque o Senhor cuidou de Ruth. O Senhor deu a Ruth muito mais e a Noemi muito mais do que elas sequer podiam pensar ou imaginar. Mas o Senhor abençoou e mudou a sorte dessas mulheres, antes desamparadas e agora donas, proprietárias de terras, de fazendas, restituídas, resgatadas. Assim o Senhor faz conosco. Nós estávamos escravos, vendidos, desamparados, e o Senhor nos resgatou, nos abençoou, e agora nós estamos na tua presença. Agora nós estamos diante do Senhor. Não é a pandemia, não são as mortes, não são as perdas, as tragédias que vão marcar a nossa vida, mas a presença do Senhor, a manifestação do teu cuidado, do teu amor, da tua graça, da tua misericórdia. Isso é o que vai marcar a nossa vida, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe a sua vida, em nome de Jesus.